No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Nina é quem abre o clima da noite ao se encantar por Ionan, deixando claro que aquele brilho nos olhos pode virar algo maior. Enquanto isso, longe dali, Samuel tenta conversar com Davi e Ayla, expondo tudo o que Jaques fez. Mas Davi, teimoso e ainda iludido com o irmão, não aceita as revelações e cria um clima pesado entre todos. A situação muda de rumo quando Filipa finalmente consegue sinalizar para Rosa e Dalva, que imediatamente chamam a polícia. O alerta rápido faz Jaques perder o controle da situação e se ver cercado, obrigando-o a libertar Filipa antes que tudo desande. Tremendo, mas determinada, a jovem respira aliviada quando sente Rosa segurando seu braço e prometendo: "Eu vou resolver isso. Jaques não te encosta mais um dedo." Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Do outro lado da cidade, Sofia comemora com entusiasmo a transformação de Filipa, vendo nela a força que sempre tentou incentivar. A história, porém, ganha ainda mais dimensão quando Rosa recebe um convite inesperado: participar de um programa de televisão para expor tudo o que sabe sobre Jaques. A veterana hesita por segundos, mas percebe que essa pode ser a chance de virar o jogo. Quem também vive um momento de virada é Marlon, que começa a cogitar estudar direito. A ideia surpreende Léo, que não esconde o orgulho ao ouvir a decisão. Enquanto isso, o destino leva Samuel ao hospital para visitar Ricardo. Mal entra no corredor e se depara com Tânia, pálida, inquieta, como se carregasse nos ombros uma culpa prestes a vazar pelas frestas. A presença dela ali acende um alerta imediato, deixando Samuel com a nítida sensação de que aquela coincidência esconde algo muito maior. Ricardo dá sinais de vida. O advogado, até então imóvel, entubado e com o destino praticamente selado pelos médicos, começará a reagir de maneira inesperada. Uma mudança tão brusca que fará enfermeiras correrem pelos corredores do hospital, chamando reforço, enquanto Tânia, ao receber a notícia, ficará paralisada na porta do quarto, sem saber se ousa se aproximar ou se recua, tomada pela culpa e pelo medo de encarar a verdade que ajudou a construir. E essa verdade é pesada. Ricardo sempre foi a peça final do quebra-cabeça que pode destruir Jaques. É ele quem guarda, com rigor, o vídeo proibido, o registro maldito, a gravação que desmonta qualquer defesa. Jaques sabotando o carro de Abel, transformando um ato covarde em fatalidade e logo depois fingindo surpresa diante do acidente. Era um material que ele jamais imaginou que alguém pudesse descobrir. Mas Ricardo descobriu. E por isso foi silenciado. A esperança de Tânia renasce com força. Ela vem carregando nas costas a existência desse vídeo e o peso de saber quem realmente matou Abel. Algo que a corrói noite e dia e que a deixa em constante conflito com o próprio passado. Agora, ao ver as mãos de Ricardo se mexerem, um piscar involuntário, um murmúrio quase inaudível, ela acredita que talvez o destino queira lhe dar uma chance de reparar tudo. Se Ricardo acordar, Jaques cai. Simples assim. Bastaria que ele repetisse, em voz alta, o que já estava registrado na memória do celular. Jaques, no entanto, percebe a movimentação incomum. E como um predador farejando perigo, ele rapidamente surge no hospital. Entra mascarando preocupação, mas seu olhar ágil vasculha o ambiente, tentando captar cada detalhe suspeito. E capta. O vilão franze a testa, respira fundo e fecha os olhos por uma fração de segundo. Ele reconhece um cheiro bastante específico no ar. O perfume de Tânia. Ele sabe o que isso significa. Tânia esteve ali novamente. Tânia continua rondando o quarto. Tânia está inquieta. Nada disso é bom. Nada disso é seguro. Sem perder tempo, o crápula volta a jogar charme venenoso, manipulando enfermeiras, tentando ganhar informações, pressionando discretamente qualquer funcionário que passe pelo corredor. Ele é o tipo de homem que tenta se antecipar ao caos. Mas desta vez, o caos já está formado. Ele é só o último a perceber.
Enquanto isso, Ricardo, ainda frágil, desperta num susto. Seu olhar se move devagar, mas demonstra reconhecimento e medo. Em segundos, ele presencia o que sempre temeu. Tânia e Jacques discutindo diante de seu leito, como dois fantasmas do passado disputando espaço no mesmo quarto frio. A pressão sobe, seus batimentos disparam, monitores apitam, médicos correm. É muito estímulo para um corpo tão debilitado. No meio da confusão, há um instante dramático. Ricardo tenta articular uma palavra, tenta erguer a mão, tenta fazer o que sempre desejou, apontar Jacques como culpado, mas o corpo não suporta. O choque o atravessa como uma onda violenta e irreversível. E diante da presença daqueles dois, ele não resiste. O hospital inteiro fica em silêncio por um momento. É como se a morte pairasse sobre todos, arrastando consigo uma verdade que, ironicamente, fica ainda mais viva. Porque mesmo sem poder mais falar, Ricardo deixa um legado que ninguém poderá ignorar. Seu celular, aquele pequeno objeto técnico e aparentemente banal, se transforma no item mais procurado da novela. Um troféu perigoso, uma bomba prestes a explodir. O vídeo que mostra Jacques sabotando os freios do carro de Abel vira alvo de disputa, de desespero, de manipulação e de justiça. Tânia, tomada por uma mistura de culpa, revolta e sensação de libertação, decide jogar tudo no ventilador. Procura Filipa, abre o jogo de vez, revela como Abel realmente morreu, como Jacques sempre manipulou todos, como o acidente jamais foi acidente. Filipa, chocada, sente o mundo virar de cabeça para baixo e essa revelação se espalha como pólvora. Samuel, ao ouvir uma parte da história, perde o controle ao imaginar o nome de Abel, a forma brutal como tudo aconteceu, e a verdade sendo distorcida por tanto tempo. Ele parte para cima do tio, em plena sala da mansão, derruba móveis, grita, exige o celular de Ricardo, tenta agarrá-lo à força, dizendo que precisa saber, precisa ver, precisa provar que Jacques destruiu a vida de alguém que ele admirava e que enganou a todos com um sorriso falso. Nos capítulos seguintes, a morte de Ricardo desencadeará um efeito dominó que nenhum personagem conseguirá controlar. O hospital vira cenário de sussurros, telefonemas urgentes e olhares desconfiados. Médicos tentam comunicar a notícia com cautela, mas o rumor corre mais rápido. Ricardo acordou, tentou reagir e morreu diante de Jacques e Tânia. Para muitos, coincidência demais. Para outros, a prova de que algo escuro estava se arrastando por trás das cortinas daquele quarto. Tânia sai cambaleando pelos corredores, sem ar, com a sensação de que o chão some a cada passo. A culpa pesa, a coragem pressiona. O medo tenta arrastá-la de volta para o silêncio. Mas algo muda dentro dela. Pela primeira vez, ela percebe que não há retorno. Ou ela fala agora, ou Jacques vencerá para sempre. Enquanto isso, Filipa, tomada por um misto de choque e raiva, tenta digerir as revelações de Tânia. As peças se encaixam de maneira assustadora. A morte de Abel nunca foi acidente. O sumiço do vídeo nunca foi acaso. E o comportamento de Jacques sempre foi mais do que arrogância. Era calculado, milimetricamente pensado para eliminar qualquer ameaça. Filipa sente o estômago embrulhar quando percebe que, por muito tempo, conviveu com um assassino achando que era apenas um homem difícil. E o clima fica ainda mais tenso quando Samuel reaparece, com o rosto marcado pelo confronto físico com o tio. Ele empurra a porta, encara Filipa e Tânia e diz que não vai descansar enquanto não encontrar o celular de Ricardo. O rapaz está inflamado, tomado por um senso de justiça que beira a fúria. Ele sabe que aquele aparelho é a chave para derrubar Jacques e suspeita que o vilão já esteja armando para recuperá-lo ou destruí-lo. Do lado de fora do hospital, Jacques liga para Macedo com a voz trêmula e os dentes cerrados. Ele ordena que o capanga vasculhe a casa de Ricardo, o escritório, o carro, qualquer lugar onde o celular possa estar escondido. A paranoia toma conta do vilão como nunca antes. Ele imagina Tânia mexendo suas peças em segredo,
Filipa espalhando conversas, Samuel tentando inflamar o resto da família. Cada movimento passa a parecer ameaça. Cada silêncio, uma acusação. Mas Jacques não imaginava que naquele mesmo instante, um enfermeiro recém-contratado encontra uma pochete presa na parte inferior do leito hospitalar, caída entre fios e suportes metálicos. Algo que poderia ter passado despercebido para qualquer pessoa apressada. Porém, ao pegá-la, ele nota o peso e escuta o tilintar de algo rígido batendo contra o tecido. Seu olhar se fixa. O coração dispara. Ele abre devagar. E lá está, o celular de Ricardo. O rapaz leva um susto ao ver a tela quebrada e o estado do aparelho, mas percebe que ainda há carga. E sem pensar duas vezes, entrega o objeto à equipe administrativa do hospital como item de paciente falecido. Uma decisão burocrática que, sem ele saber, coloca o celular exatamente onde ninguém esperava. No arquivo interno, lacrado e catalogado com nome, data e prontuário. O destino, caprichoso, faz com que Tânia passe justamente pelo balcão segundos depois, reconhecendo a etiqueta presa ao saco transparente. Ela sente um frio na espinha. Aproxima-se devagar, como se uma força invisível a chamasse. E quando seus olhos veem o nome de Ricardo ali, ao lado do celular que ela julgava perdido, o mundo parece girar. Pela primeira vez, ela enxerga uma chance real de virar o jogo. Do outro lado da cidade, Filipa começa a preparar movimentos estratégicos. Ela procura Rosa, que tem grande influência, e confidencia que algo muito grave está prestes a explodir. Rosa, sempre intuída, percebe que pode ser o momento perfeito para confrontar Jacques publicamente e finalmente dar respaldo a tudo que Filipa e Samuel vêm tentando denunciar. Mas Jacques não está parado. Ele sente um incômodo crescente, como se a qualquer segundo alguém pudesse surgir com uma prova definitiva contra ele. Ele se veste às pressas, pega as chaves do carro e dirige como um furacão até o hospital, decidido a recuperar o celular antes que alguém o veja. Seu rosto carrega uma fúria silenciosa, uma tensão que anuncia tempestade. No entanto, quando ele chega ao saguão, tudo muda. Ele vê Tânia de costas, segurando o saco transparente onde o celular está guardado. Seus olhos se arregalam, o pulso acelera, o sangue sobe. Ele jamais imaginou que ela encontraria o aparelho antes dele, e menos ainda que teria coragem de tocá-lo. Ela vira devagar. O olhar dos dois se cruza. A tensão é elétrica. As palavras se formam na garganta de Jacques, mas não saem. O hospital inteiro parece ficar em silêncio, como se o destino aguardasse qual dos dois fará o primeiro movimento. Rosa verá seu mundo virar novamente de cabeça para baixo ao perceber que Jacques está disposto a ultrapassar qualquer limite para retomar o controle dos bens da família Boaz. A matriarca, ainda fragilizada emocionalmente e enfrentando os desafios diários do Alzheimer, será pega de surpresa pela nova punhalada do filho. Uma punhalada simbólica, mas tão dolorosa quanto a que ele desferiu no passado para destruir a própria família. A escalada do vilão começa silenciosa, quase calculada. Enquanto Samuel se dedica ao comando da empresa com responsabilidade e um senso de justiça inabalável, Jacques arde por dentro. O crápula se recusa a aceitar que o sobrinho, a quem considera indigno, ocupe o posto que ele sempre acreditou ser seu por direito. Para Jacques, a presidência da Boaz não é apenas um cargo, é uma coroa que ele julga ter sido roubada. Humilhado por perder espaço, ele começa a arquitetar um novo plano, frio e meticuloso, mirando exatamente no ponto mais vulnerável da família, a fragilidade de Rosa. Nos próximos capítulos, Jacques surgirá com um olhar mais duro, calculista e determinado. Ele procurará a mãe num momento em que ela acredita que os conflitos finalmente haviam diminuído. Rosa, ainda acreditando que o filho poderia reencontrar algum resquício de humanidade, será surpreendida quando Jacques anunciar, sem rodeios, que entrou com um novo pedido de audiência para revisar sua curatela. A frase cairá como uma lâmina no coração da matriarca. Eu quero que a justiça reconheça o que a senhora não quer admitir. Não está apta para administrar nada.
A reação de Rosa será um misto de choque e profunda tristeza. Ela se sentirá novamente atacada pela pessoa que mais tentou proteger. O golpe psicológico será tão devastador quanto qualquer violência física. Um filho tentando retirá-la de si mesma, apagando sua autonomia, sua história e o legado que construiu ao longo de uma vida inteira de sacrifícios. A punhalada metafórica faz Rosa reviver a dor antiga, aquela que começou quando Jacques passou a se perder em sua própria ambição e se distanciar de tudo que ela sempre sonhou para ele. Mas, ao mesmo tempo em que enfrenta esse abalo emocional, Rosa viverá um momento de grande visibilidade pública. Ela receberá o convite para participar de um programa de televisão dedicado a histórias de superação e conscientização sobre doenças crônicas. No início, ficará apreensiva, insegura quanto à própria capacidade de se expressar diante das câmeras. Contudo, incentivada por Samuel e emocionada com o carinho que recebe de Nina, Leona e até mesmo de Tânia, ela aceita o desafio. Durante sua participação no programa, Rosa abrirá o coração de um jeito que ninguém espera. A matriarca falará sobre a luta silenciosa contra o Alzheimer, sobre suas inseguranças, seus medos e, principalmente, sobre a força que encontra todos os dias ao olhar para a própria família, mesmo que fragmentada, mesmo que marcada por tragédias. As imagens dela emocionada, falando sobre como tenta se agarrar ao que ainda lembra e ao que ainda sente, viralizarão nas redes sociais. Muitos telespectadores serão tocados por sua coragem. A comoção será imediata. Várias pessoas comentarão nas ruas, nas praças e até dentro da empresa sobre a importância da fala de Rosa para quem enfrenta a mesma doença. Mas o impacto da entrevista não repercutirá apenas no público. De forma incômoda, quase venenosa, Jacques observará a comoção em torno da mãe com profundo ressentimento. Ele enxergará na repercussão do programa um novo obstáculo em seu plano. Quanto mais admirada Rosa se torna, mais difícil será convencer a justiça e a sociedade de que ela estaria incapaz de gerir sua própria vida. O vilão irritado aumentará ainda mais sua pressão para que a audiência aconteça o quanto antes. De volta para casa, após o programa, Rosa estará exausta, mas também transformada. Ela sentirá que carregou um peso imenso diante do país, como se tivesse exposto suas memórias mais delicadas para o mundo inteiro ver. No entanto, ela também enxergará nisso uma chance: mostrar à justiça que ainda tem discernimento e que a doença não a define completamente. Determinada a enfrentar Jacques sem fugir da batalha, Rosa começará a se preparar para o que virá a seguir. Os próximos capítulos mostrarão a matriarca organizando documentos, separando laudos médicos e revisando com a ajuda de Samuel cada detalhe que pode fortalecer sua defesa. O clima dentro da mansão Boaz ficará pesado, com funcionários divididos, conversas sussurradas pelos corredores e o medo pairando sobre cada decisão que Rosa precisa tomar. A cada noite, antes de dormir, ela respira fundo e tenta lembrar de tudo o que precisa dizer na audiência, enquanto Jacques, em contrapartida, reúne advogados e planeja mergulhá-la num mar de dúvidas, desconfianças e manipulações. A disputa judicial se tornará o grande estopim da semana. A data da audiência será marcada para o início de dezembro, e a contagem regressiva trará tensão para todos os envolvidos. Samuel fará o possível para dar força à mãe, mas Rosa perceberá nos olhos do filho que ele também teme o pior. Nina tentará manter o ambiente leve, preparando chá, trazendo cobertores, contando pequenas histórias do abrigo para distraí-la. Até Leona, acostumada a enfrentar tempestades com a cabeça erguida, demonstrará preocupação ao ver Rosa tão frágil emocionalmente. E, enquanto a casa tenta se unir, Jacques age pelas sombras, frio, decidido e cruel. Ele quer vencer. E, para Jacques, vitória significa ver a mãe declarada incapaz diante de toda a cidade, recuperando o poder que acredita ser seu por nascimento. Nos dias que antecedem a audiência, Rosa passa a caminhar pela mansão como se cada cômodo carregasse um pedaço de sua história. Ela toca nas molduras antigas, observa retratos, abre gavetas esquecidas.
Há algo de poético e doloroso nesse ritual. Rosa tenta fixar na memória aquilo que teme esquecer, como se estivesse organizando seu próprio passado antes que Jacques possa apagá-lo diante da justiça. Em alguns momentos ela hesita, fecha os olhos e respira fundo, buscando dentro de si o que ainda permanece intacto: a coragem. Enquanto isso, Samuel recebe a visita inesperada de um antigo funcionário da empresa que pede discrição. O homem revela ter encontrado documentos que provam que Jacques movimentou valores altos em contas pessoais pouco antes de ser afastado da presidência. São extratos, notas fiscais e trocas de e-mails que podem comprometer o vilão. Samuel, cauteloso, guarda tudo em segredo, temendo que qualquer vazamento coloque a mãe em risco. Ele sabe que Jacques não aceita perder, e muito menos aceitar ser desmascarado diante de um juiz. Tânia, por sua vez, observa tudo em silêncio. Ela, que já viveu tempo suficiente ao redor do caos causado pelos Boás, percebe um padrão perigoso no comportamento de Jacques. A cada dia ele surge mais tenso, mais agressivo, mais disposto a ultrapassar limites. Tânia tenta alertar Samuel discretamente. Fica atento. Ele não vai parar só porque vocês pensam que já sofreram o bastante. O aviso ecoa como um presságio. Na véspera da audiência, Rosa acorda antes do amanhecer. O céu ainda está escuro, mas a casa inteira parece respirar inquietude. A matriarca veste um casaco que guardava para ocasiões especiais e se olha no espelho por longos minutos, tentando se reconhecer. O reflexo devolve a imagem de uma mulher firme, apesar das fragilidades. Uma mulher que já enterrou um marido, criou filhos sozinha, levantou uma empresa e agora precisa provar ao mundo que ainda é dona de si. Samuel aparece na porta do quarto, emocionado, e lhe oferece o braço. Rosa aceita. Há uma união silenciosa ali, feita de promessas não ditas. Do lado de fora, um carro preto já aguarda. Nina e Leona descem a escada apressadas para dar um beijo rápido na matriarca antes que ela saia. Tânia observa da porta da cozinha, segurando uma caneca com força. Ela sabe que esse dia decidirá muito mais do que papéis e assinaturas. Enquanto Rosa segue para o tribunal, Jacques se prepara no escritório da mansão. Ele ajusta a gravata com mãos firmes, ansioso para viver o que acredita ser seu triunfo final. Ao seu lado, 2 advogados revisam argumentos e estratégias prontos para explorar qualquer mínimo vacilo da matriarca. O vilão ignora completamente a repercussão do programa de TV e as manifestações de apoio que Rosa recebeu. Para ele, tudo isso é apenas ruído. O único objetivo de Jacques é vencer, custe o que custar. No tribunal, o clima é tenso. Rosa dá alguns passos e sente o coração acelerar, mas Samuel a ampara discretamente. A sala é fria, iluminada por luzes brancas demais, e o eco dos sapatos no piso ressoa como um anúncio de guerra. Pessoas se viram para olhar a matriarca entrar, algumas com admiração, outras com curiosidade. Jacques já está na outra ponta, sentado em postura impecável, encarando a mãe com uma mistura de frieza e impaciência. Quando o juiz entra, todos se levantam. O silêncio que domina a sala é quase cruel, como se cada segundo reforçasse a gravidade do momento. Rosa segura a bolsa com força, mas ergue o rosto com dignidade. Ela sabe que será submetida a perguntas difíceis, que alguns lapsos de memória podem se transformar em armas contra ela, que Jacques aproveitará qualquer hesitação para tentar destruí-la moralmente. O que parecia ser um frágil fio de esperança logo se transforma no estopim de uma tragédia anunciada. Depois de semanas em coma, o ex-comparsa de Jacques dá sinais de despertar. Seus dedos se movem, a respiração se estabiliza e os médicos começam a comentar discretamente que ele poderá recuperar a consciência a qualquer momento. Mas, para Jacques, essa notícia cai como uma bomba prestes a explodir no meio de sua vida criminosa. Afinal, Ricardo ainda é a única pessoa viva que detém um registro capaz de destruir Jacques para sempre.
O vídeo que prova a sabotagem dos freios do carro de Abel, filmado de forma acidental no celular do próprio comparsa. Embora Abel não faça parte dessa trama, o crime cometido por Jacques continua ecoando como um fantasma. E Ricardo sabe demais. Muito mais do que deveria. A cada murmúrio dos profissionais do hospital, Jacques sente o medo crescer como uma sombra sufocante. Ele tenta manter a aparência de filho dedicado, empresário preocupado, homem íntegro. Mas por trás desse verniz, fervilha o mesmo instinto predatório que sempre o guiou. Assim que descobre que Ricardo está reagindo a estímulos externos, o vilão entra em uma espiral de descontrole interno. Ele sabe que, se Ricardo acordar e disser uma única frase, seu império de manipulações desmorona. É aí que Tânia entra, sem querer, no centro da tempestade. Disfarçada de enfermeira para proteger Ricardo de possíveis novas investidas de Jacques, ela se torna peça-chave no tabuleiro e alvo perfeito para o jogo sujo do vilão. Jacques, ao descobrir que ela se passou por profissional de saúde, imediatamente arma um escarcéu, ameaçando denunciá-la por falsidade ideológica, lembrando que o crime pode render cadeia. Mas o que ninguém imagina é que isso faz parte de um plano muito mais sombrio. Enquanto isso, Ricardo luta silenciosamente para se manter vivo. Ele tenta articular palavras, mas sua voz mal sai. Seus olhos, porém, demonstram pânico genuíno. Ele sabe que Jacques nunca o deixaria escapar ileso. E mesmo sem forças, tenta pedir ajuda, tenta avisar, até que seu corpo cede. A pressão cai, os alarmes disparam, a equipe corre e, em poucos minutos, o triste desfecho se confirma. Ricardo está morto. A notícia se espalha rapidamente pelos corredores do hospital. Tânia, que havia se ausentado por poucos minutos, volta e se depara com o quarto cercado por médicos. Antes mesmo de conseguir se aproximar, Jacques surge, teatral, choroso, indignado, um ator digno do próprio ego, e diante de todos dispara. Ela matou. Tânia matou o Ricardo. Ela entrou aqui disfarçada para dar cabo dele. A acusação ecoa como um trovão. Alguns profissionais ficam perplexos, outros confusos. Jacques domina a cena com maestria. Ele gesticula, treme a voz, se diz horrorizado com a traição de Tânia e rapidamente passa a narrar, do seu jeito distorcido, que ela teve acesso irrestrito ao paciente, que se passou por enfermeira com uma desculpa mal contada e que, por isso, só poderia ter aproveitado o momento certo para eliminar Ricardo. Tânia, atônita, tenta se defender. Ela diz que não faria mal a ninguém, que apenas queria proteger Ricardo. Mas Jacques já plantou a semente da dúvida e, como sempre, ele sabe manipular o ambiente como um maestro do caos. A equipe de segurança do hospital é acionada e Tânia acaba cercada enquanto tenta explicar que Jacques sempre foi o verdadeiro inimigo. O vilão, por sua vez, acredita que acaba de assinar a sentença perfeita para limpar sua barra. Com Ricardo morto, Tânia acusada e o vídeo supostamente perdido para sempre, ele imagina que está finalmente livre da maior ameaça contra sua reputação. Mas, no submundo das tramas de Dona de Mim, nada é tão simples quanto parece. O que Jacques não sabe, e jamais desconfiaria, é que Patrícia, silenciosa e estratégica, possui uma cópia do vídeo original. Ela o guardou justamente por prever que Jacques poderia tentar se livrar da prova principal. E essa carta escondida pode virar o jogo a qualquer minuto. Ao mesmo tempo, a morte de Ricardo gera um efeito dominó nos demais personagens. Samuel, já em guerra aberta contra Jacques pela presidência da Boaz, vê essa história como mais um indício de que o rival está completamente fora de controle. Léo, amiga próxima de Tânia, se desespera ao vê-la sendo arrastada para o centro de um crime que não cometeu. E a população começa a comentar a tal enfermeira misteriosa acusada de homicídio. A situação se torna ainda mais tensa quando a polícia entra na jogada. E como se não bastasse, Jacques faz questão de se oferecer para depor voluntariamente, posando de cidadão exemplar que só quer justiça para o amigo perdido. Cada gesto é calculado para incendiar ainda mais o nome de Tânia.
Nos bastidores da história, porém, cresce a sensação de que Jacques foi longe demais. Seu desespero para se livrar de qualquer ameaça o faz cometer novos erros. Enquanto acredita estar apagando rastros, ele pode estar criando o cenário perfeito para sua ruína definitiva. E nesse turbilhão, o que aconteceu com Ricardo nos minutos finais ainda é um mistério. Há quem diga que Jacques entrou no quarto antes dos médicos. Há quem tenha ouvido um barulho estranho. Há quem jure ter visto o vilão movimentando algo por baixo do jaleco. Nada confirmado. Apenas rumores. Rumores que podem, a qualquer instante, se transformar na chave que fará tudo desmoronar. Com a morte de Ricardo repercutindo dentro e fora do hospital, a investigação policial começará a ganhar força. A equipe responsável pelo caso levantará questões sobre os minutos anteriores à parada cardíaca, analisando câmeras, acessos, prontuários e até a lista de visitantes. O clima será de suspeita e cada detalhe passará a ser escrutinado com maior rigor. Tânia, abalada pela perda e completamente vulnerável, ficará à mercê das acusações. Ela será levada para prestar depoimento e, mesmo afirmando que jamais tocou em qualquer equipamento médico sem orientação, suas palavras serão tratadas com desconfiança devido à revelação de que ela realmente se passou por enfermeira. A polícia tentará montar uma linha do tempo dos últimos acontecimentos e o nome dela permanecerá no topo da lista de suspeitos. Enquanto isso, Jacques comemorará silenciosamente o desenrolar dos fatos. Ele terá certeza de que sua versão está se solidificando. Sua postura firme, o tom de indignação e o discurso de preocupação com a segurança do hospital serão suficientes para persuadir pessoas influenciáveis. Nos corredores, boatos começarão a circular, alguns reproduzindo exatamente o que o vilão deseja ouvir. Porém, uma mudança inesperada ocorrerá. O diretor do hospital exigirá que a equipe médica realize uma averiguação completa sobre o motivo da morte. A causa inicial, parada cardíaca, será considerada insuficiente diante da complexidade do caso. Um relatório mais detalhado será solicitado, incluindo toxicologia, análise de equipamentos e revisão dos registros de enfermagem. Esse novo passo deixará Jacques inquieto. Apesar de confiante, ele sabe que qualquer falha em sua execução pode emergir. Simultaneamente, Patrícia observará cada movimentação com crescente tensão. Ela terá consciência de que é a única pessoa capaz de impedir que Jacques transforme Tânia na vilã da história. O vídeo está a salvo em um dispositivo que ela guarda longe de olhares curiosos. Mesmo assim, a decisão de divulgar o conteúdo imediatamente não será tão simples. Patrícia temerá pela própria segurança e pela reação do vilão caso descubra que ela possui a prova. Por isso, optará por agir com cautela. Numa noite, Patrícia tentará se aproximar discretamente de um investigador para conversar. No entanto, antes que consiga entregar qualquer informação concreta, Jacques aparecerá no local. A presença repentina do vilão deixará claro para ela que está sendo monitorada. Ele não dirá nada diretamente, mas seu olhar frio e silencioso deixará um recado evidente. Qualquer passo em falso pode custar caro. Nos próximos dias, Tânia passará a ser seguida por paparazzi, repórteres e curiosos. Sua imagem será distorcida por manchetes apressadas, e a pressão emocional a levará a considerar a possibilidade de deixar a cidade para evitar uma prisão injusta. No entanto, antes que consiga tomar qualquer decisão drástica, ela receberá uma visita inesperada de Patrícia. O encontro entre as duas será tenso no início, mas Patrícia, movida por senso de responsabilidade e pela gravidade da situação, revelará parte da verdade. Dirá que tem algo capaz de provar que Tânia é inocente e que Jacques está manipulando tudo. Tânia, abalada, insistirá para ver o conteúdo, mas Patrícia dirá que não é seguro mostrar ali, naquele momento, temendo que estejam sendo vigiadas. Ao mesmo tempo, o clima político dentro do hospital também se alterará. Alguns profissionais começarão a perceber incoerências no comportamento de Jacques. Um enfermeiro afirmará ter visto o vilão rondando o corredor do quarto de Ricardo poucos minutos antes da parada cardíaca,
informação que começará a despertar suspeitas discretas dentro da equipe. Ainda assim, ninguém terá coragem de acusá-lo formalmente. A investigação ganhará um rumo inesperado quando a análise preliminar dos equipamentos do quarto revelar que um dos sensores do monitor cardíaco havia sido manualmente alterado. A perícia sugerirá a possibilidade de interferência externa. Esse detalhe abrirá uma brecha para que a polícia considere outros suspeitos além de Tânia. As perguntas, antes concentradas nela, agora se espalharão por outros nomes. E Jacques perceberá que o cerco começa a se estreitar, ainda que lentamente. Filipa sempre soube, em algum canto profundo de sua consciência, que havia algo fora do lugar desde a morte de Abel. Era como se um poço de inquietações tivesse sido cavado dentro dela, um buraco que nunca deixava de sussurrar que algumas decisões precisavam, um dia, ser tomadas. Mas, sufocada pela pressão dentro da mansão dos Boaz, pela instabilidade emocional que Jacques manipulava com habilidade perturbadora e pela necessidade de se manter firme por causa de Nina, ela adiou o inevitável até o limite. Agora, porém, depois de enfrentar a verdade com os próprios olhos, não haveria mais espaço para dúvidas. O namoro com Jacques deveria terminar, e a vida dentro daquela mansão também. O público verá que tudo começa a ruir de vez, quando Filipa finalmente confirma a suspeita que tentava ignorar. Jacques realmente estava trocando seus remédios. Não era paranoia, não era exagero, era fato. Um fato que desmontaria qualquer resquício de confiança que ela ainda tentava sustentar. A descoberta cai sobre ela como um raio, fazendo-a revisitar mentalmente todas as crises que teve nas últimas semanas, cada momento em que duvidou de si, cada vez que Jacques se colocou como o salvador da situação, quando na verdade era ele quem cavava o caos. Determinada a não ser enganada novamente, Filipa procura Nina e compartilha suas suspeitas. A filha, assustada, mas solidária, apoia a mãe e as duas elaboram um plano arriscado, quase insano, porém necessário: testar o remédio comprado por Jacques. Era a única maneira de obter uma prova incontestável. Filipa hesita em colocar Nina em risco, mas a jovem insiste, argumentando que é hora de desmascarar o vilão de uma vez por todas. Assim, em uma cena carregada de tensão, Nina aceita tomar o comprimido. Filipa observa cada segundo com o coração apertado, sentindo sua respiração acelerar a cada alteração no semblante da filha. Não demora muito para que os efeitos se manifestem. As pálpebras de Nina pesam, sua fala falha, e como se fosse uma marionete cujo fio foi cortado, ela desaba em sono profundo. É sonífero. Era isso o tempo todo. Não há mais dúvidas. A confirmação acende em Filipa uma fúria silenciosa, uma força antiga que havia sido abafada pela manipulação constante de Jacques. Ela se encaminha até ele com o olhar firme, quase gelado, e trava o confronto que estava engasgado havia meses. Jacques tenta se defender, cria justificativas, tenta inverter a situação, mas nada funciona. Filipa está irredutível. Furiosa, magoada e finalmente lúcida, ela encerra o relacionamento ali mesmo, na frente dele, sem hesitar. Quando Nina acorda, ainda zonza, Filipa a envolve em um abraço apertado e comunica a decisão que deveria ter sido tomada desde a morte de Abel. Nós vamos sair daquela mansão. Hoje. Nina, aliviada, concorda sem protestos. As duas iniciam então uma corrida contra o tempo. Em poucas horas, entre consultas rápidas de anúncios e ligações apressadas, encontram um apartamento simples em São Cristóvão. Pequeno, porém suficiente. Um espaço que representava liberdade, ainda que cercada de incertezas. Filipa faz questão de levar apenas o essencial em um primeiro momento. Depois, planeja voltar sozinha à mansão para retirar o restante de seus pertences. Nina não gosta da ideia, mas a mãe acredita que seria melhor evitar novos confrontos desnecessários. Porém, quando ela retorna à mansão, a situação toma um rumo inesperado. Jacques, incapaz de aceitar o término, se mostra mais abusivo do que nunca. Ele fecha portas, ergue a voz, tenta bloquear a saída da ex-namorada.
Em um momento especialmente tenso, ele a tranca no quarto que antes dividiam. A atmosfera se torna sufocante, quase claustrofóbica. Filipa sente, pela primeira vez, medo real de estar fisicamente presa pelo homem que tanto lhe causou dor emocional. Mas o destino age a seu favor. Enquanto tenta manter a calma dentro do quarto, analisando mentalmente possíveis rotas de fuga que simplesmente não existem, Filipa percebe movimento no corredor. Ela decide improvisar. Bate na porta, chama por Rosa, faz ruído suficiente para alertar quem estiver por perto. Rosa, que já observava a instabilidade de Jaques há algum tempo, se aproxima com cautela. Ao notar que a porta está trancada, ela e sua cuidadora rapidamente deduzem que há algo errado e chamam a polícia sem hesitar. A presença das autoridades intimida Jaques, que, temendo consequências maiores, libera Filipa de imediato e tenta justificar seu comportamento como um mal-entendido. Com o coração acelerado, Filipa sai da mansão pela última vez. Dessa vez com a sensação de que, se tivesse ficado alguns minutos a mais, algo muito pior poderia ter acontecido. Ela respira fundo apenas quando vê a rua novamente, quando sente que a casa dos Boaz finalmente ficou para trás. A sensação é de liberdade, mas também de fragilidade. Ela sabe que apenas começou a reconstruir sua vida. A nova fase de Filipa e Nina em São Cristóvão começa a se desenhar. A mãe assume uma postura mais rígida, talvez até excessivamente protetora, temendo que qualquer aproximação indevida de Jaques coloque ambas em risco novamente. Ela também se distancia de Danilo, que tenta apoiá-la, mas recebe de Filipa a orientação direta e incisiva. Fique longe de mim e da Nina, pelo menos por agora. Não é rejeição, é autopreservação. Filipa teme que qualquer vínculo, por menor que seja, possa ser usado por Jaques como pretexto para se aproximar dela novamente. A segurança da filha vem primeiro, e sua própria estabilidade emocional também. Assim, mãe e filha iniciam uma rotina nova, silenciosa, cautelosa, porém cheia de possibilidades de renascimento. Filipa começa a enfrentar uma nova etapa emocional. A mudança para São Cristóvão trouxe alívio, mas também abriu espaço para sentimentos que ela mantinha reprimidos. Sem a vigilância constante de Jaques, ela finalmente percebe o quanto estava desgastada, física e mentalmente. A simples ideia de entrar em um relacionamento novamente a assusta, o que explica a frieza com que afastou Danilo. Era preciso se reconstruir antes de qualquer outra coisa. Nina, por sua vez, tenta se adaptar ao novo lar. A jovem sente um misto de esperança e insegurança. A liberdade recém-conquistada soa quase estranha, como se precisasse reaprender a respirar. Ainda assim, ela se empenha em dar estabilidade à mãe, passa a ajudar na organização do apartamento, busca emprego temporário e se mostra mais madura do que Filipa imaginava. A convivência das duas ganha leveza, mas também expõe feridas que ambas tentavam ignorar. Enquanto isso, a tensão entre Jaques e a família Boaz aumenta. O comportamento dele nos últimos dias se torna assunto entre funcionários, parentes distantes e até vizinhos. As visitas dele ao centro da cidade, excessivamente alterado, começam a levantar suspeitas. Alguns acreditam que ele está prestes a perder o controle por completo. Outros temem que ele tente reaproximar-se de Filipa e que, caso isso aconteça, ele não aceite um novo não com facilidade. Em São Cristóvão, Filipa inicia um processo de reorganização de sua própria identidade. Volta a estudar, faz cursos rápidos e tenta retomadas profissionais que havia abandonado durante o relacionamento. A cada passo que dá, percebe quanto tempo ficou aprisionada. Pequenas conquistas, como montar o escritório improvisado na sala, ganham importância simbólica. É o início de uma vida que ela própria está construindo, desta vez sem interferências externas. Essa evolução, no entanto, não se dá sem dificuldades. Há dias em que Filipa acorda sobressaltada ao ouvir algum barulho no corredor do prédio. Em outros, ela teme que Jaques descubra seu novo endereço. Nina também sente o peso disso. Sai da escola olhando por cima do ombro, atenta a qualquer movimento estranho. A ameaça paira como uma sombra,
mesmo que nada concreto aconteça. Num final de tarde particularmente silencioso, Filipa recebe uma ligação inesperada. O número é desconhecido. As mãos dela tremem antes de atender. Do outro lado da linha, uma voz feminina se identifica como representante da família Boaz. A mulher informa que a situação envolvendo Jaques se agravou e que providências estão sendo tomadas, embora não possa revelar detalhes. O recado, porém, é claro. Filipa deve manter distância e não atender nenhuma tentativa de contato vinda dele, direta ou indiretamente. A conversa deixa Filipa inquieta, mas também aliviada. Pela primeira vez, alguém de dentro da própria família Boaz admite que há algo profundamente errado com Jaques. Isso reforça a sensação de que a decisão de ir embora não foi apenas sensata, mas necessária.